Com a devida tolerância final. Okay. Bem, obrigado, presidente, senadora Fátima Bezerra, uma grande batalhadora pela educação desse país. Queria saudar senadores e senadoras, saudar os amigos da mesa, a Alessandra, que é presidente do Fórum Nacional do PIBID, saudar a professora Irene, que aqui representa a CAPES, saudar o nosso amigo Belchior, presidente do CONIF, ex-presidente do CONIF, né? E saudar o conselheiro Luiz Dourado. Queria fazer uma saudação especial da nossa colega professora Helena Nada, que está aqui presente, da Academia Brasileira de Ciência, assessores parlamentares, estudantes, demais professores presentes nessa sessão. Eu queria inicialmente parabenizar esta comissão pela iniciativa, né, e os senadores que a subscreveram, ressaltando a importância desse debate em função de muita informação que surgiu, sobretudo nos últimos dias, que não dialogam com a realidade, conforme eu vou relatar. Primeiro, é lógico, todos nós sabemos, essa comissão tem dado contribuições enormes aos desafios que o governo tem, e não só o governo federal, mas estaduais e municipais, frente ao Plano Nacional de Educação, que está em curso, com metas ousadas. São 19 metas, algumas delas já para serem cumpridas neste ano de 2006. A 19ª meta diz respeito ao financiamento das 18 anteriores. A senadora colocou rapidamente aqui os impactos que algumas medidas que estão sendo pensadas podem causar na 20ª meta do Plano Nacional de Educação e que, inclusive, podem comprometer a realização das 18 metas. Se nós avaliarmos nesse contexto, nós vamos perceber que o grande desafio, o maior desafio, o mais importante, aquele que nós devemos nos debruçar no dia a dia, são exatamente as metas relacionadas ao ensino básico, de uma forma geral, compreendendo aqui desde a educação infantil até o ensino médio. Isso é importante porque é exatamente neste setor que o país padece dos piores índices de avaliação. E eu estou colocando isso para ressaltar a importância desse programa, se nós quisermos avançar rapidamente na melhoria dos índices nas avaliações do ensino básico de uma forma geral. Então, eu queria, de início, destacar o reconhecimento do MEC da importância do PIBID. Não foi por acaso, conforme relatou de início a presidente senadora Fátima, que esse programa ele surgiu a partir de um decreto, que é o decreto 7.219, de 24 de junho de 2010, que foi uma proposta que tinha na época como ministro da Educação o atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, e presidente da República, o presidente Lula. Foram eles signatários desse programa e desde 2010, a partir dos desdobramentos desse decreto, esse programa vem crescendo em importância, vem crescendo em atividades que são desenvolvidas, conforme a senadora colocou aqui, em centenas de escolas públicas do ensino básico, com o objetivo de melhorar a educação. Mas não só isso, esse programa também trouxe para as universidades uma motivação excepcional que terminou atraindo jovens para os cursos de licenciatura que antes não tinham tanta atratividade. Portanto, esse programa ele mudou tanto a forma como os cursos de licenciatura nas universidades, nos institutos federais, passaram a ser vistas,
como também o seu papel fundamental nas escolas assistidas pelo programa, nas escolas públicas do ensino básico assistidas pelo programa. Isso, portanto, mesmo antes do novo Plano Nacional de Educação, já configura-se como uma política pública de grande importância no âmbito do Plano Nacional de Educação, porque ela envolve várias das metas estabelecidas para a melhoria do ensino básico. Insisto, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. Portanto, esse papel estratégico ele é extremamente reconhecido pelo MEC. O que é que nós estamos fazendo agora? Em nenhum momento, e eu quero deixar isso bastante claro, em nenhum momento no MEC foi cogitada a possibilidade de acabar com o programa PIBID. Isso jamais aconteceu. Eu, inclusive, coloquei isso em reunião com representantes do fórum, com estudantes e tudo, quando estiveram na CESU no ano passado. O que, de fato, está ocorrendo é um trabalho para exatamente melhorar o programa e atingir um número maior de escolas, sobretudo aquelas escolas de ensino médio público que não estão bem avaliadas. Portanto, é um redirecionamento do programa para atender uma política pública que é a melhoria do ensino básico conforme eu falei, aumentando o número de escolas e direcionando as ações para aquelas escolas onde os estudantes têm o pior desempenho nas avaliações realizadas pelo INEP. Então, hoje, sob a liderança do ministro Mercadante, nós estamos com um trabalho que envolve a CAPES, que é a responsável pelo programa, que envolve a CESU, que é a Secretaria de Educação Superior, que eu sou o secretário, a Secretaria de Educação Básica, a Secretaria de Educação Profissional, a CETEC, que envolve a SECADI e ainda a SERES, que é a Secretaria responsável pela regulação. Então, não há qualquer iniciativa no sentido de extinção do programa. Pelo contrário, o que o MEC vem fazendo é fortalecer, dar mais institucionalidade ao programa e nós já no segundo semestre, uma vez feito todo esse redirecionamento, sem contudo alterar os objetivos originais do programa, que eu vou ler em seguida, nós deveremos ter editais com novas bolsas e as universidades poderão, todas as que já participam, outras que não participam ainda, poderão concorrer, desde que aceitem as condições que serão colocadas, que tem como eixo central, repito, atuar nas escolas, onde os estudantes têm o pior desempenho. Por que essa reavaliação? Primeiro, porque se nós olharmos os objetivos do programa, e eu vou ler rapidamente aqui apenas para mostrar que não há em nenhum momento mudanças com relação aos objetivos, que constam do artigo 3º do decreto que eu citei. O primeiro deles é incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica. Como eu falei, um dos grandes impactos iniciais do programa foi exatamente o fortalecimento das licenciaturas a partir da motivação dos estudantes para ingressar nesses cursos. Depois, contribuir para a valorização do magistério, que inclusive é uma meta do Plano Nacional de Educação. Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração
entre educação superior e educação básica, que é um papel fundamental do programa que vai continuar sendo. Agora, o item 4, que é inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidade de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. Talvez esse item 4 é o que precise, nessa nova versão do programa, ser intensificado, e isso ficará bem claro nos editais a partir do trabalho que está sendo feito pelas secretarias que citei anteriormente. Incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-os protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério, e contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. É impossível imaginar que, ante objetivos tão nobres, o MEC cogitasse a possibilidade de extinguir com esse programa. Não há absolutamente, insisto, em nenhum momento foi feita essa declaração através de qualquer servidor do MEC qualificado que está trabalhando no programa. Portanto, esses objetivos nós consideramos extremamente nobres, porque ele fortalece as licenciaturas, que é uma demanda histórica de todos os professores que militam na área de formação, e fortalece as ações para a melhoria dos processos de ensino-aprendizagem na escola básica, e que, no caso, insisto, esses processos deverão ser fortalecidos, sobretudo naquelas escolas onde os estudantes têm o pior desempenho. Portanto, presidente, esses esclarecimentos iniciais que eu gostaria de colocar e deixar todos os representantes do PIBID aqui, professores, estudantes, a mensagem do MEC, que não houve e nem haverá de forma alguma a extinção de tão importante programa para a educação do nosso país, sobretudo no âmbito do Plano Nacional, das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Muito obrigado. Ok. Agradecer ao professor. Esse microfone aqui para agradecer ao professor Gesualdo. Nós vamos passar agora para a representante do CAPES. Antes, eu quero aqui registrar também com muita satisfação a presença do senador Blário Magno, do Mato Grosso, que, aliás, é o relator da comissão especial aqui que trata da Agenda Brasil, e dizer, inclusive, que, por decisão dele, repousa sobre minhas mãos uma série de projetos muito especiais para a educação brasileira, que são os projetos que dizem respeito à questão do Fundeb. E eu quero aqui de público registrar a sensibilidade que o senador Blário tem tido, no que diz respeito a gente ter pedido um pouco de tempo, senador Blário, dado a magnitude, são muitos, exatamente, a magnitude desses projetos, a implicação que ele tem, e, inclusive para programas como esse, porque o Fundeb diz respeito à educação básica como um todo. Então, eu quero aqui fazer esse registro da sensibilidade que o senhor tem tido e como relator geral, designou a mim enquanto subrelatora, e vamos adiante. Registrar também com muita satisfação a presença aqui da minha colega, companheira, deputada Maria do Rosário, lá do Rio Grande do Sul, outra militante, atuante na luta em defesa da educação. O senador Cristóvão, que, como não poderia deixar de ser, já se encontra presente aqui na nossa escola. Senadora Carmen Zanotto, que acaba de chegar também, já registrei o deputado Jorge Sola, o deputado Valdenor, bem como a senadora Regina, muito presente aqui na Comissão de Educação, na luta em defesa da educação, a senadora Ângela, o senador Darlírio e o senador Dário. Vamos agora imediatamente para a professora Irene. Vossa Senhoria tem direito a 10 minutos. Quero mais uma vez lembrar que essa audiência pública está sendo gravada
e está sendo transmitida agora pela internet, inclusive através do Cidadania. Professora Irene Maurício, representando aqui a Diretoria de Educação Básica da CAPES. Bom dia a todos. Eu gostaria de, em nome da senadora Fátima Becerra, cumprimentar todos os parlamentares e, em nome da nossa querida Alexandra Assis, todos os pibidianos. Através do decreto 6755, a CAPES assume a formação de professores em serviço. E, recentemente, fui convidada para assumir a diretoria da Educação Básica. Ao assumir a diretoria, a primeira reflexão que foi trazida para nós, e dentro do próprio contexto do MEC, é por que, apesar de tanto investimento na educação, nossas crianças, 20% delas, conseguem mal fazer uma garatuja. Por quê? Que apesar de nós termos tido proletramento, gestar, formação de professores em consórcios em diversos estados, municípios, por que nosso IDEB não consegue alcançar minimamente as metas? E como recentemente todos nós, tristemente, verificamos que ficamos em penúltimo lugar no PISA. Por quê? Bom, essas reflexões têm trazido sobre a liderança de nosso ministro, têm nos desafiado a nos perguntar por quê que, se nós temos inúmeros programas de formação de professores e de políticas educacionais que visam superar o analfabetismo na escola, o letramento, as aprendizagens, garantir o direito de cada jovem e cada criança, o direito a ler, o direito ao conhecimento. Como então nós temos que refletir? E não seria mais oportuno, e agradeço essa oportunidade, para que todos nós nesta audiência reflitamos e, de fato, consideremos a situação. Então, fazendo um balanço do programa da Política Nacional de Formação de Professores, nós temos que nos pautar na formação inicial os programas como PAR-FOR, que oferta cursos de licenciatura para nossos professores da educação básica que não têm formação em nível superior, e é o cumprimento da meta 15. O PIBID, que é um programa institucional, faz parte também das nossas metas. A formação continuada, através das especializações e os mestrados profissionais. Para quem não sabe, nós temos o Prof. Mate, o Prof. Letras, o Prof. História, o Prof. Artes, não é? E o Prof. FIS, que oferta cursos de mestrado profissional para nossos professores de educação básica, não é isso? E é nesse bojo, hoje, nós discutimos a Base Nacional Comum, que diz respeito aos conhecimentos que têm que ser trabalhados na educação básica e que vai reverberar nos cursos de formação de professores e nos mestrados profissionais, não é? O papel de nossas instituições, em especial as públicas, né? Na institucionalização desses programas, a necessária organicidade desses programas dentro das nossas instituições para que elas tenham sustentabilidade e organicidade, a necessária integração entre as políticas de formação de professores e a política educacional. Então, o PNAEC tem que dialogar com a formação de professores que formam os alfabetizadores, não é? E a necessária articulação com os sistemas de ensino. De nada vai adiantar colocarmos programas que formamos professores em nível de pós-graduação, em mestrados profissionais, se nossos sistemas de ensino não estiverem capacitados para poder segurar esses nossos professores. Então, todas essas políticas têm que ter como sua grande missão
a garantia das aprendizagens mínimas de nossas crianças, de nossos adolescentes na educação básica. E para vocês terem uma ideia de todos os programas que estão no bojo da Política Nacional de Formação de Professores, nós temos o PAR-FOR presencial na diretoria, na qual nós estamos à frente, o PIBID, e nós temos esse leque de programas, e eu gostaria que vocês olhassem com muito carinho. Nós temos o OBEDUC, Residência Docente, LIFE, Novos Talentos, Prodocência, apoio a Olimpíadas, que serão cortados para poder dar sustentação ao PIBID. E na educação à distância nós temos os mestrados profissionais, as especializações e o PAR-FOR à distância através da Universidade Aberta do Brasil. A gente gostaria de mencionar que o ano passado nós não implementamos 397 turmas do PAR-FOR presencial. Nós não atendemos 13 mil professores da educação básica no seu direito ao ensino superior. Bem rapidinho, eu quero registrar a presença do presidente da nossa comissão, o senador Romário, bem como do senador Paim, que é coautor, né, do requerimento para a realização da presente audiência pública. Dizer ao senador Romário, se ele quiser presidir aqui a audiência. Não, senador, obrigado. Está em ótimas mãos. Eu gostaria só de pedir desculpa que eu tive uma reunião da minha bancada que, em princípio, duraria meia hora, mas todos sabem como é a política, né? Acabou durando 2h30, mas eu não poderia deixar de estar aqui numa audiência pública dessa relevância, dessa importância para a educação do nosso país. E desejo aqui que a gente possa fazer aqui um grande evento e que as pessoas saiam daqui realmente conscientes de algumas coisas que vem acontecendo de negativo no nosso país. E em relação à presidência, não poderia estar em melhores mãos. Obrigada. Senador Paim. Presidente, é que, embora eu seja um dos autores, Vossa Excelência é o primeiro signatária, eu tenho que abrir agora a Comissão de Direitos Humanos, onde terá uma série de projetos na pauta, e tenho 4 relatorias e 2 autorias na CCJ. Então, eu vou lá tentar agilizar e voltarei para cá, como disse muito bem o nosso querido presidente Romário, pela importância desse debate. A professora Alessandra esteve comigo ontem e me assustou aquele número de 45 mil vagas que poderíamos perder, né? Que número me assustou muito. Então, eu tinha um discurso para fazer em plenário ontem e me recomendaram fazer depois da audiência pública, que aqui vai ser resolvido positivamente para garantir as vagas. Então, eu vou lá e volto. Volto e será muito bem-vindo. Vamos devolver a palavra aqui a Bom, então, nesse ponto, é preciso também verificar que tanto a Secretaria, enquanto nós cuidamos da formação de professores, né, também o MEC tem programas, tanto pela SEB, a Secretaria de Educação Básica, quanto pela SECADI, de formação de professores. Né? E na SEB nós temos os pactos, principalmente, né, o pacto pela alfabetização na idade certa. E quando a gente olha de forma sistêmica, e aqui que nós temos que discutir, com braveza e com coragem, é a formação de professores. Porque o que nós temos assistido, o programa de formação de professores em serviço, era para ter um curso de licenciatura adequado a estes professores, não é? E não tem muito acontecido isso. Então, o que está acontecendo? Nós temos o curso de licenciatura regular, não é? Ali é formatado para esses nossos professores que vêm, professores que não foram liberados de suas salas de aula, professores que não recebem bolsa, né? E aí esses professores têm que acompanhar uma licenciatura que tem um caráter marcadamente bacharelesco, como a professora Bernadette Gatti já mostra isso nos seus trabalhos. E o melhor, que o PIBID consegue mostrar o quanto desses 70% de disciplinas da educação superior não ajudam
na educação básica. Então, aqui nós temos que nos perguntar se nossas licenciaturas formam professores para a educação básica ou para ensino superior. A grande questão para nós está aqui, por isso que nós temos a iniciativa de trabalharmos de forma conjugada a Secretaria de Ensino Superior, a Secretaria da Educação Básica, junto com as outras secretarias. E é importante dizer que dentro de nossas instituições, nós temos os nossos programas que chegam, então nós temos os coordenadores do Parfor presencial, os coordenadores do PIBIG, os coordenadores dos cursos à distância, nós temos os coordenadores dos mestrados, mas não trabalham de forma orgânica, cada um trabalhando dentro da sua especificidade. E então, o que nós colocamos como necessário essa integração e essa organicidade? É preciso, então, dar organicidade a este amontoado de programas. Não podemos mais continuar. Nós precisamos dar organicidade, sustentabilidade e institucionalização. Não é? É importante mostrar que nossas universidades públicas, elas só respondem por 30% da formação de professores. E é isto, a sua falta de capilaridade, e a gente tem que mostrar que nós precisamos formar professores para os municípios. Nós precisamos formar professores para Chapuri, para Campo Alegre de Lourdes, para Itaju do Colônia, não é? E é importante também reconhecer que o conhecimento da educação básica é legítimo. E que nossos professores que estão na escola, eles têm o conhecimento profissional do saber fazer e que podem, sim, ajudar as nossas instituições a formar uma rede de co-formadores de professores. Nesse sentido, é preciso que se produza conhecimento que nasce na educação básica, que nasce na escola. Nós e nossos pibidianos fazem isso porque eles estão lá na escola, mas não só nossos pibidianos. Nossos estudantes do estágio supervisionado também estão lá, não é? Então, essa dificuldade que nossos professores enfrentam ao alfabetizar uma criança, por que esta criança não consegue, depois de 2, 3 anos, se alfabetizar? Então, este estudante, vivenciando essa realidade, fazendo de sua ação o celeiro de investigação, ele leva para a universidade, e a universidade, com toda a sua capacidade de formar professores, de investigar, de fazer uso dos marcos teóricos, metodológicos, pedagógicos, para dar auxílio a este professor que está na escola e assim iniciar um círculo virtuoso da produção de conhecimento sobre saber, ensinar e aprender os conhecimentos da educação básica. Somente com esta produção de conhecimento, e aí, meus caros, nós precisamos olhar a discussão da Base Nacional Comum, que não pode se limitar a discutir os conhecimentos da educação básica, mas que devem reverberar no programa de formação de professores, nas licenciaturas e nos mestrados. Nós não podemos correr o risco de fazer nos nossos mestrados uma fragmentação que já existe nas nossas licenciaturas. Então, nós precisamos criar esse conhecimento. E, nesse sentido, nós estamos propondo que isto seja de uma forma integrada, que o conhecimento que tem que ser discutido na educação básica seja insumo para a nossa licenciatura, insumo para a nossa especialização, para nosso mestrado, e nós temos os instrumentos. Nós temos o PIBID, nós temos o Parfor, nós temos os mestrados profissionais, nós temos os programas que vão para a escola. Nós temos o PNAEC, nós temos o Mais Educação, nós temos o PROEMI. Então, nós temos as ferramentas. O que está faltando?
está faltando o círculo virtuoso da produção de conhecimento, e aí nossas universidades têm de melhor, né? As nossas universidades são nossas grandes parceiras. E nesse sentido, o que nós temos? Nós temos dois polos. O polo centrado na licenciatura, que tem que ser alimentada pelos conhecimentos e pelas tecnologias e inovações que nascem do par for presencial, no momento em que um professor chega na escola sem formação, chega à universidade sem a formação. O que inovações pedagógicas, tecnológicas, né, podem implementar na própria licenciatura? O que nossos profs, o que os nossos prof. Mate, prof. Letras está contribuindo nesta produção de conhecimento, não é? E do outro lado, a escola tem o PNAEC, a escola tem o Mais Educação, a escola tem o Pacto, tem seus próprios programas. Como isso se articula, não é? E então, nesse ciclo virtuoso, né, nossos estudantes do estágio supervisionado e agora a prática como componente curricular, né, que as novas diretrizes vão encaminhar, e aqui nossos bibianos. Então, este programa é relevante porque ele tem, e nossos estudantes, nossos jovens, levam para a escola essa alegria, essa jovialidade, e eles são inspiração para as nossas crianças, para nossos jovens. Então, senhores, nós vemos que todas as nossas instituições estão comprometidas, vemos que nossas sociedades científicas, porque não é só, né? Nós temos Olimpíada de Língua Portuguesa, nós temos Olimpíada de Matemática, todos nós estamos preocupados. O que nós precisamos? Nós precisamos nos dar as mãos e trabalhar de forma orgânica, de forma institucional. Muito obrigado.